Programa Saúde e Bem-Estar. Um oferecimento Picanha da 9. Aqui a sua picanha é nota 10. Estacionamento Central, eleito o melhor estacionamento de Jundiaí e região. Gráfica Abreu, soluções gráficas para o seu negócio. Laboratório Fleming, eleito o melhor laboratório Great Place to Work. Seja muito bem-vindo à Saúde e Bem-Estar com Marcelo Menino. E nós vamos falar hoje um tema extremamente importante, que é sobre a homeopatia. Mas primeiro deixa eu apresentar. Ele tem 77 anos de idade. É pai da Paula, da Lia e da Thaís. Avô do Murilo e da Luísa. E ele é médico pediatra da primeira turma da Faculdade de Medicina de Jundiaí, de 1974. Com seus 77 anos e homeopata. Seja muito bem-vindo, doutor Antônio Carlos Rezende. Muito obrigado, estamos aqui à sua disposição. 77 anos, 50, vocês comemoraram a primeira turma de medicina. Foi, agora, 20 dias atrás aí, 50 anos de formado. 50 anos de formado. A primeira turma da Faculdade de Medicina de Jundiaí. Que legal. E como uma enciclopédia ambulante, e a primeira turma da Faculdade de Medicina, o doutor escolheu pediatria. O que levou de tantos ramos, né? Uhum. Tem ortopedia, cardiologia. Eu vou ser pediatra. O que te levou a ser pediatra? Olha, na verdade, eu sempre gostei muito de crianças, né? Tá. E quando eu estava na faculdade, tenho ainda, né? Ele está vivo aí, um grande colega de turma, que ele tinha o irmão dele pediatra, o tio pediatra, e ele também ia ser pediatra. Essa convivência, essa conversa lá, eu falei, olha, eu acho que eu vou também ser pediatra. E comecei a me estudar, me dedicar à pediatria, né? Foi assim que eu comecei a estudar a pediatria. Porque eu gostava de lidar com as crianças, da simpatia deles, das coisas que eles realizam, as brincadeiras e etc, né? E eu também fiquei um pouco voltado para fazer anestesia, quase fui fazer anestesia. Tá. Né? Tanto é que a minha nota, vamos chamar assim, no estágio de anestesia foi a mais alta. Porque eu também me adaptei bem com a anestesia, eu gostava da anestesia. Legal. Mas aí eu vi que eu era mais clínico, mais assim, uma coisa mais, né? E passando pelas outras especialidades, cardiologia, coisa, eu falava, é bom, mas não é não me entusiasmava. Quando eu fui para a pediatria realmente, né? Aí eu falei, não, agora é aqui que eu vou ficar mesmo, né? Eu gosto de atender telefones de madrugada, eu gosto de as mães com febre me ligando. Trabalhar sábado, trabalhar domingo, feriado. Domingo, pelo amor de Deus, isso aí é assim chorando. Isso aí é assim. Mas ele não se acostuma e vai trabalhando sossegado. Tem muita gente que assusta, fala, nossa, o senhor atende telefone de madrugada? Por que não? Mas então... Né? O senhor atende o telefone da sua casa? Por que não? Mas a gente agradece médicos que têm isso. Para mim não tem problema nenhum. Eu tenho 50 anos de especialidade, né? Sim. Para mim não tenho nenhuma nada se falar, isso, me arrependo, isso foi, não tem isso não. Eu gosto muito de ser médico, isso eu gosto. Então. E o que me levou a ser médico, né? É uma história familiar assim. Quando eu estava com meus 8 anos, a minha mãe apareceu com um tumor cerebral. 8 anos. Minha mãe, eu tinha 8 anos. A gente morava na Cidade Franca e eu tinha uma irmãzinha que não tinha 1 ano ainda. E meses depois do diagnóstico desse tumor cerebral da minha mãe, ela veio a falecer. Puxa. Então, quando eu estava quase com 9 anos, 8 anos e meio, ela faleceu. Então fiquei eu e minha irmãzinha que tinha 1 aninho. Aí o que aconteceu? Nós morávamos em Franca, meu pai tinha uma indústria gráfica muito boa lá, estava muito bem situado. E meu pai falou, bom, o que eu vou fazer agora? Eu tenho que tomar uma providência qualquer na vida. E aí, a minha avó materna, que morava na cidade de Catanduva, e ela morava com uma filha lá que era casada e não tinha filhos, que era, por sinal, minha madrinha de batismo, veio buscar minha irmãzinha para cuidar, porque quem quer cuidar, né? 1 aninho, né? Ela tinha 1 aninho. E, de contragolpe, né? O marido dela falou que era meu padrinho, falou, traz o menino também, vamos cuidar dele. E eu fui morar
em Catanduva com os meus padrinhos e a minha avó. Certo. Então eu morei em Catanduva dos meus 9 anos de idade até os meus 14 anos, quase 15. Aí esse meu padrinho, meu tio, mudou-se para São Paulo, para trabalhar em São Paulo. E tinha tido um cargo importantíssimo lá em São Paulo, e foi para lá. E o que aconteceu? Nós fomos para São Paulo. Agora, você com 14 anos chega em São Paulo, acostumado a uma vida de interior. Do interior. A casa onde a gente morava em Catanduva era do lado do clube melhor da cidade. Então, eu saía da porta da casa e entrava dentro do clube, nadava, jogava basquete, aquela coisa toda, né? Vai para São Paulo. Urbana. É complicado. Depois de uns 8 meses lá em São Paulo, e eu falei para ele assim, falei, ó, eu estou muito feliz, estou satisfeito com a morada, mas não estou gostando de São Paulo. Eu gostaria de voltar lá para Franca, minha terra natal lá, meu pai. Esse meu padrinho falou, entendo, você quer voltar? Quero voltar. Passou a mão no telefone, ligou lá para o meu pai, né? Falou, ó, seu filho quer voltar a morar com você. Meu pai falou, perfeitamente, eu estou de braços abertos para receber meu filho. Isso. Né? Porque nessa ocasião meu pai havia casado novamente, meu pai ficou viúvo com 27 anos, a minha mãe tinha 22, 23. Certo. Né? Aí ele ficou viúvo e tinha casado novamente. E essa minha madrasta, assim, uma pessoa espetacular. Ela me recebeu assim, de braços abertos, mas uma pessoa assim, eu não imaginava que ela seria essa pessoa. Uma mãe da vida. Uma mãe coisa que a vida te permitiu ter. Uma luz divina me iluminou para ir lá. Que legal. E essa minha madrasta teve 2 filhos, o meu pai. Né? Mas o que aconteceu? Eu, quando cheguei lá, logo depois teve o primeiro filho e tal. E eu fiquei lá 2 anos em Franca. Eu terminei o ginásio, né? Eu fiz a 8ª série, que naquela época era a 4ª série, porque eu tenho 77 anos, né? E fiz o primeiro colegial, que era o primeiro científico lá. Tá. Mas desde que eu cheguei lá, desde que eu fui para São Paulo, né? A pergunta era assim, o que você vai querer ser na vida? E eu dizia, eu quero ser médico. Você é o primeiro médico da família? Eu sou o primeiro médico da família. Não, eu tenho outros médicos, mas sim, mais ou menos com a mesma época, mais ou menos, né? Sim. E aí, quando eu cheguei lá em Franca, meu pai falou, bom, meu filho, aqui tem direito, economia, administração de empresa, não sei o quê, medicina não tem. Então, o que você vai fazer? Você vai voltar para São Paulo e vai morar com a sua avó de novo, já que você quer fazer medicina. E aí eu voltei para São Paulo, fui morar com a minha avó lá, morava lá nas Perdizes, em São Paulo. Então aí eu fiz em São Paulo o 2º colegial, que na época era científico, né? Hoje tem o 2º científico, 3º científico, já preparando, fazendo cursinho para medicina, né? E fiquei lá em São Paulo. Não voltei mais para o interior, né? E aí comecei a vida do estipulando em medicina, né? Faz cursinho, presta aqui, vai ali, aquela história toda. Logo 2 anos depois, um mês depois, assim, 2 anos, eu entrei na medicina, eu fui prestar no vestibular em Taubaté. Fui chamado lá para a 2ª turma para começar. Fui lá, conheci Taubaté, falei, não, eu queria ficar mais um pouquinho aqui em São Paulo, eu queria tentar mais uma escola de medicina mais na capital. Meu pai falou, perfeito. Voltei para São Paulo, fiquei mais 1 ano. Nesse 2º ano, eu prestei vestibular, entrei na faculdade de medicina de ali, Mogi das Cruzes. Certo. Eu tinha um grande amigo meu lá, meu companheiro já desde cursinho. Ele falou, vem aqui, você fica aqui, você mora com a gente, não sei o que e tal. Eu fui lá, mas eu fiquei 1 mês lá, porque eu entrei em Jundiaí. E eu sou da primeira turma daqui. Entendi. Aí eu entrando aqui, eu falei, aqui é mais perto de São Paulo, né? Para ser daqui, minha irmã que estava morando em São Paulo, que eram meus parentes lá, perto, né? Sim. E Franca, que também era mais perto do que Mogi. Mogi você tinha aqui. Né? Se eu chegasse aqui, tinha que ir para passar São Paulo, para chegar em Mogi. E naquela época, Mogi não era tão fácil como é hoje, que tem várias meios de você chegar e tudo, né? E aí eu vim para Jundiaí. E aí acabou. Aí eu fiquei aqui em Jundiaí. Fiquei morando aqui, estudando aqui, tudo bem. E a faculdade aqui, a nossa faculdade, né, principalmente nas primeiras turmas, ela foi excepcional. Só posso falar, não estou falando para excepcional. Sim. Por quê? Porque o Dr. Jaime Rodrigues, que era o diretor da faculdade, e era um jundiaiense, né? Ele trouxe para Jundiaí a nata que tinha em São Paulo para ensinar medicina. Quando você falava assim, eu faço medicina de Jundiaí, tem aula com fulano. Tinha gente lá de São Paulo que falava, como? Você tem aula com esse professor? Tem. Ah, mas ele
Ele não dá mais aula aqui. Eu falei, não dá mais aqui, daí. Ele dá aula em Jundiaí. É impressionante a quantidade Então, de bons médicos. Então nós tivemos uma formação médica excepcional em Jundiaí. Jundiaí Isso foi até mais ou menos a quarta turma, quinta turma, foi assim. Foi trocando. Sim. Mas essa primeira turma, até o quarta turma, nossa, legal. Foi de um padrão excepcional. Certo. E graças ao Dr. Jaime Rodrigues, e tinha os outros profissionais da cidade que se dedicaram muito, né? Então, isso foi demais, foi muito bom. Nós vamos voltar depois do intervalo e ele vai contar por que depois dessa história toda, dessa competência toda, de uma referência em Jundiaí, foi para a homeopatia. Foi. Nós vamos voltar depois do intervalo e ele vai contar essa história para a gente, é uma história emocionante. Já voltamos. Prêmio Destaque 2022 CDL Jundiaí. Melhor na categoria Laboratório. Flaming Laboratório. Sabe aquele sabor irresistível, suculento e cheio de tradição? Apresentamos a Picanha da 9, onde a tradição do churrasco ganha vida. Nossas picanhas são selecionadas a dedo. Trabalhamos somente com cortes nobres, garantindo o máximo de sabor em cada mordida. Acompanhadas de guarnições exclusivas e um atendimento de excelência, a Picanha da 9 é a escolha perfeita, seja para o seu almoço executivo ou suas celebrações. Picanha da 9, onde a picanha é nota 10. Venha nos visitar hoje mesmo e descubra o autêntico sabor do churrasco. Avenida Pedro Blanco da Silva, 608, Anhangambaú, Jundiaí. E voltamos com Saúde e Bem-Estar com Marcelo Menino, Dr. Antônio Carlos Rezende, contando para nós a história dele. Eu, pessoalmente, não conhecia toda essa história. Aliás, uma história extremamente importante para a história de Jundiaí também. Então, você ficou quantos anos trabalhando com pediatria e o que te fez mudar para a homeopatia? Você continua pediatra, mas sim. Agora o foco é homeopatia há muitos anos, décadas. 40 anos. 40 anos. Faço homeopatia há 40 anos. E o que aconteceu? O que aconteceu foi assim. Quando eu estava aqui em Jundiaí, trabalhando, pediatra, tudo bem. Isso. Eu tinha tido a minha primeira filha, tudo bem com ela. A segunda filha... Quem? A Paula Lidia ou a Thaís? A primeira foi a Thaís. A Thaís. Que hoje é advogada e trabalha aí na CCR, né? A Paula, minha filha, ela começou a desenvolver um quadro de asma severo. Como eu trabalhava no Hospital Santa Rita, eu fui lá no hospital, conversei com a enfermagem-chefe, com o pessoal, nós montamos uma verdadeira UTI na minha casa. Isolete, tenda de oxigênio, todo esse material, soro, tudo isso. Então, ficou com isso lá. E eu fui tocando o barco. Me desculpa te interromper. Pois não. Eu tinha asma de pequeno, e meu pai, na varanda, porque eu melhorava quando ia para a varanda, eu tinha asma acentuada, ele me montou um mini hospital lá, e não era para montar, passava soro, fazia de tudo, a minha mãe quase infartava, mas eu imagino bem o que você passou, primeiro com agonia como pai, claro. E também uma criança quando falta o ar. Essa é uma loucura, né? É um sofrimento. Isso. Mas conta. E tem uma situação dessa UTI lá na minha casa. Uma noite ela estava muito ruim lá, eu fui tentar pegar a veia para botar o soro, né? Isso. E não conseguia pegar a veia do bracinho dela, claro, né? E é minha filha ainda, né? E ela falava assim, não, papaizinho, dói, né? E eu falava, meu Deus, como é que eu vou fazer, né? Aí qual foi a solução? Peguei o carro, fui lá no Santa Rita, peguei uma enfermeira lá, falei, por favor, pelo amor de Deus, vamos em casa pegar a veia da minha filha, preciso dar um soro. Aí foi lá, ligou o soro e tudo bem, né? Desculpa, quem é pai sabe que um filho tem asma, é um desespero. Você é médico, mas imagina que... E ela pedia socorro, né? Pedia. Papai, eu tô com falta de ar, tava vendo que tava aquilo lá. Né? Bom, e aí, né, você falou da homeopatia. Por que homeopatia? Isso. Bom, aí, passado um tempo, a minha esposa, conversando com uma amiga de faculdade lá de São Paulo, tal, falou, vocês não levam ela no homeopata? Assim que eu comecei a conhecer a homeopatia. Bom,
E eu falei, minha mulher chegou e falou, nossa, se eu falar isso pro meu marido, ele vai... Imagina, ele todo, né, com seus cursos, suas coisas, né? E quando essa minha filha ainda... Eu tinha passado um período... Eu fui para a Espanha, fiz um estágio lá em Barcelona, então tinha todas essas coisas. Como é que vai trazer, né? Aí eu falei, não, pode trazer sim, vamos atrás. Você tem, vamos atrás, olha. É a nossa filha, mas nós precisamos fazer alguma coisa. Eu estou vendo que ela está pedindo socorro. Está pedindo socorro. E aí indicaram um professor em São Paulo, um homeopata, chamado Valtencir Linhares, professor Valtencir Linhares. Tá bom. Ligamos lá, marcamos a consulta, né? Aí, quando ele abriu a porta, né? Então era um senhor, cabelo branco, de óculos, baixinho, e ele falou assim, olhou no relógio e falou, os senhores estão 4 minutos e meio atrasados para a consulta. Eu falei, nossa, 4 minutos e meio, né? Eu olhei para minha esposa e falei, eu não vou abrir a boca aqui, porque o homem já falou isso aí, né? Mas tudo bem. Mas a minha filha falou, vovô, e deu a mãozinha para ele. Ela tinha 2 anos e pouco. Ele pegou no colo, vem com o vovô, então. Estou sentado na mesa dele e ficou conversando com a gente, eu e a esposa, e ela aqui sentada na mesa conversando com ele. E ele começou a falar da homeopatia, como é que era, as coisas e tal. E assim foi a consulta. Foi mais de 1 hora conversando ali, mostrando todos os detalhes. Mas eu não falei que eu era médico, eu fiquei quieto. E aí, ele tinha um armário assim na sala dele, muito grande, todo de vidro, cheio de frasquinhos de remédios homeopáticos. Ele falou, o senhor me permite dar um remedinho aqui para ela? Eu falei, não, perfeito. Foi lá, pegou 4 glóbulozinhos, botou na tampinha, ela chupou os glóbulozinhos e ficou ali. Então, nós trabalhei esse. Aí, quando nós íamos sair, um pouco antes, ele tinha um prontuário assim enorme que ele fazia anotação, entregou aquilo e falou, o senhor leva para casa. Como médico, eu estranhei, né? Porque o prontuário. Aí ele falou assim, pode ler aí no rodapé o que está escrito. Eu li, estava escrito assim, atenção, não esqueça de trazer na próxima consulta. Aí eu perguntei, doutor, mas o senhor manda o prontuário para casa? Normalmente o prontuário fica. Ele falou, porque prontuário junta bicho. E eu não quero isso no meu consultório. Eu falei, tá bom, desculpe, eu fiz uma pergunta por curiosidade. Aí, mas na hora que a gente foi sair, a minha esposa fala assim, olha, então vamos embora, porque nós já conversamos bastante, você tem muitos pacientes para atender hoje. Aí ele olhou assim e falou, como atender pacientes? Você faz o quê? Eu falei, não, sou médico, sou pediatra. Nossa, aí ele me fez um sermão meia hora lá sobre por que eu não falei, porque era preconceituoso, porque a turma contra a homeopatia, porque isso, porque aquilo. Eu falei, todas essas coisas, né? Eu falei, doutor, não tenho preconceito nenhum, tanto que eu estou aqui trazendo a minha filha para pedir sua ajuda. Eu não estou com preconceito nenhum, só sei de outras pessoas que o senhor atende, que tem um excelente resultado, eu vim por isso. Ele falou, tá bom, não falou mais nada. Aí ele me pediu para voltar dali 2 meses. Só que no caminho de lá para cá... No caminho de São Paulo até Jundiaí, chuvoso, devagar, não tinha a Bandeirantes ainda, vinha pela Anhanguera. Sim. Chegou ali em Cajamar, eu parei o carro e desci para ver a minha filha, porque ela estava no banco de trás. Por quê? Ela não estava respirando normalmente, sumiu o roxo do lábio, dormindo tranquilo. Eu falei, meu Deus, ele tomou 4 bolinhas lá e fez isso? Como é que é isso? Porque quando a sua filha dormia ou respirava, não, ela foi daqui para São Paulo gemendo. Você ouvia o barulho? Respirando. Ah, então ela foi com aquela respiração. Lábio roxo, barulho. Então barulho, você ouvindo e dirigindo. Ela olhava no espelho e via. Na volta, você voltou. Ela veio dormindo em paz. E aí você fala, minha filha... Peraí, eu falei, eu acho que ela morreu. Quando eu desci lá. Meu Deus. Eu falei, sei, porque do jeito que estava. Quando eu parei, ela olhou, papai, quero mamar. Ela estava em jejum, desde da noite. Aí minha esposa falou, não dá, oferece para ela. Mas se ela vomitou. Imagina, mamou aquilo tudo. Ela mamava e ela jogava para fora do berço a mamadeirinha dela. Ela jogou dentro do carro a mamadeira, plá, vazia. E veio dormindo até, e aí? Nunca mais teve crise. 1 dose de remédio, meu pai. 1 dose. Nunca mais teve crise. Nunca. E daí então... Aí falou para voltar depois de 2 meses lá. Para ele ver como é que estava. Isso. Ele falou, só vai dar o remédio se ela precisar. Se ela não precisar, você não dê. Não dei. Não teve mais nada. E aí, em cima disso, você... Então, aí, quando eu voltei lá, né?
Ele falou assim, doutor, e o senhor vai começar a estudar homeopatia quando? Aí a minha esposa falou assim, se puder amanhã. Ela falou assim para ele, se puder amanhã. Aí ele falou, não, peraí, vamos explicar. Agora, em fevereiro, aqui em São Paulo, tem um curso, são 2 anos, é um final de semana por mês. Ele foi me explicando tudo como é que era o curso. Se você estiver realmente interessado, eu faço uma carta de apresentação, que precisa dessa carta. Você vai na Associação Paulista de Homeopatia, lá na Vila Mariana, se inscreve e vai fazer o curso. Eu vou dar aula lá também e tal. E foi assim que eu comecei. Aí nós fiz um curso de 2 anos lá, né? Sim. 2 anos. E aí, que depois disso, aí ele falou para mim assim, agora você presta atenção numa coisa. Você formou, você está com seu diploma, você é homeopata. Você é um homeopata ainda jovem, que está começando. Então, precisa praticar. Então, aqui na PH em São Paulo, nós temos vários ambulatórios. Você escolhe um deles e vem fazer aqui esse aperfeiçoamento, que vai precisar pelo menos uma vez por semana. E aí eu fiz lá 20 anos, uma vez por semana. 20 anos? 20 anos, porque eu fiquei muito amigo Hoje você tem quanto tempo de homeopatia? 40. Eu fiz 20, da PH eu fiz toda quarta-feira, eu ia para São Paulo e passava lá das 16 horas às 22 horas. Isso. E explica para nós, agora, que parece que o tempo voou, mas por que a homeopatia não trata a doença? Então todo asmático toma um remédio. Sim. Ou você trata o indivíduo. Você trata o indivíduo. Explica para nós um pouquinho sobre isso. Não, é porque a ciência homeopática é assim. A ação homeopática é uma ação como um todo. Então, por exemplo, quando você trabalha o paciente homeopaticamente, você vai produzir nele, a primeira ação do remédio homeopático é aumentar a imunidade. Então, 60% do tratamento homeopático é para aumentar a imunidade. 20% é para você dar uma reorganizada funcional em órgãos e sistemas. Urinar melhor, evacuar melhor, transpirar melhor, dormir melhor, comer melhor, respirar melhor, e assim vai. E 20% você tem uma ação ação do medicamento homeopático, no sentido de ir corrigindo algumas coisas que estão, vamos dizer assim, um pouco fora do eixo. Então, por exemplo, aquela criança que chora muito, chora por nada, aquela criança que é agressivo, então você consegue, né, dar uma ajuda nisso. Então é assim que funciona. Agora, você tem hoje conhecidos 3.000 medicamentos homeopáticos, divididos em minerais, vegetais, animais e sintéticos. Então você tem que verificar pelas características do paciente para que lado a coisa vai. Sim. Você vai dar mineral, vegetal, animal, é isso que vai fazer. Sim. Né? Você faz isso aí. É isso aí. E o tratamento homeopático tem 4 fases. Ele tem a fase da definição, que você vai definir o que o paciente tem, o que é possível ter tratado, quais são os medicamentos. A manutenção, que é a fase, para mim, hoje, a mais importante do tratamento, porque muitas vezes o paciente melhora, ele larga, para de tomar, aí volta. Então tem a manutenção. Depois tem a estabilização, você retira o remédio e vê como é que ele vai ficar, e depois os controles. Legal. Isso é a homeopatia. Pessoal, não parece mais o tempo voou, eu vou pedir para ele voltar uma próxima vez, mas para mim ficou muito claro nesse episódio, doutor Rezende, primeiro a sua competência, sua tradição e a sua seriedade que foi para o lado da UTI, né, das crianças, a história sua dos 8 anos, né, a história de vida e também de superação. Talvez isso impactou também em ser hoje um pai protetor médico, homeopata e pediatra das crianças, né? Isso não tenho dúvida que marcou muito. E o testemunhal também, né, da sua filha Paula, você vê que a homeopatia realmente na prática trouxe significado e fez de você também um médico renomado que tem aqui em Jundiaí região. Nós sabemos aí da sua competência. E eu só quero te agradecer. Infelizmente o tempo voou. Você volta uma vez para a gente falar mais detalhes da homeopatia, tá bom. O CH e o DH, ter todas as histórias. E agradecer mesmo. Primeiro, elogiar toda a sua história, toda a sua competência. Eu não sabia desses outros detalhes. E te fazer um novo convite para a gente poder falar um pouco mais sobre homeopatia. Estou à disposição. O dia que você que puder, tiver à disposição, eu venho com o maior prazer. Essa história foi enriquecedora porque, assim,
quem estava em dúvida da homeopatia, saber um testemunhal de alguém que trabalhava na UTI Neo, não vai ter mais dúvida que a homeopatia realmente traz relevância, significado e trata pacientes mesmo. Tá bom? Certo, tá bom. Obrigado da presença. Esse foi Saúde e Bem-Estar com Marcelo Menino. Um beijo para vocês. Obrigado, doutor Antônio Carlos Rezende, pela presença. Muito obrigado. Valeu. Tchau, tchau. Tá bom. Programa Saúde e Bem-Estar. Um oferecimento Picanha da 9. Aqui a sua picanha é nota 10. Estacionamento Central, eleito o melhor estacionamento de Jundiaí e região. Gráfica Abreu, soluções gráficas para o seu negócio. Laboratório Fleming, eleito o melhor laboratório Great Place to Work.